mão no seu coração, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te bendizemos e pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, nós aquietamos nossa alma nesse momento, damos ordem, aquieta-te, alma. Abrimos o nosso espírito para receber do Senhor uma palavra que possa mudar a nossa história. Senhor, uma palavra que vem da boca do Senhor pode mudar a nossa história. Assim que eu te peço em nome de Jesus, em mim mesmo não há nada que possa fazer a diferença na vida dos seus filhos, mas o Senhor tem todo o poder para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Então, em nome de Jesus eu te peço, fala comigo, fala com a tua igreja, para a glória do teu santo nome, amém e amém. Fala com o seu vizinho assim: o Senhor Deus trouxe você aqui e Ele fala, amém? Ele fala. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Deus é tão lindo. Semana passada, a gente, pastor, né? A gente já termina o culto de domingo pedindo: Senhor, o que o Senhor quer falar na terça? O que o Senhor quer falar do outro domingo? Porque a gente realmente quer ouvir aquilo que Deus tem para falar, né? Imagina só, você, quantos anos aqui tem 10 anos na profissão que você exerce? 10 anos pelo menos, 15 anos, olha aí, 20 anos, você precisa de esforço para fazer o que você faz lá? Esforço físico, mas é natural, amém? É ou não é? Por exemplo, quantos dirigem aqui? Há mais de 10 anos já que dirige. Estou chato, né? Mas só para você pensar comigo. Quem dirige há bastante tempo, não fica pensando: ai Deus, eu tenho que passar a primeira agora, tenho que passar a segunda, tenho que olhar no retrovisor. Você pensa assim? Não pensa. Você faz tudo automaticamente. Você olha no retrovisor, você olha no retrovisor do meio, dos lados, você passa a marcha, né? Tudo você faz sem pensar. É automático, porque você já faz aquilo há muito tempo. E da mesma forma um pastor, por exemplo, eu sei que eu tenho essa carinha de 20 e pouquinho, mas hoje meu filho mais velho falou comigo assim: pai, você está velho? Vigia, rapaz. Mas o tempo passa. Só 22 anos pastoreando, 22 anos pregando a mensagem do Evangelho. Então, não é por orgulho, mas qualquer texto que você me dá e fala pregue sobre ele, eu vou pregar sobre ele, porque é o que eu faço a vida toda, né? Mas a questão não é pregar sobre um texto que eu conheço ou pela habilidade que eu tenho, mas eu preciso entender o que Deus tem para falar comigo e com você, porque eu preciso ouvir uma voz que fale ao meu coração, sabe? Além de preparar uma mensagem para a igreja a qual eu vou ministrar, eu estou sendo ministrado pela mensagem. A palavra do Senhor diz que a sua voz, a sua palavra é como uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Então, você deve estar escutando isso também há muito tempo, ela corta aí, corta aqui também. E essa semana foi instantâneo. Às vezes um pastor passa 2, 3 dias, 4 dias e está quase chegando no domingo e ele fala: Jesus, semana passada me parece que foi assim, eu até comentei aqui, sexta-feira e nada. Eu falo: pai, meu Deus, né? Se chegar no domingo e não tiver palavra nenhuma, eu vou falar: queridos, vamos ver aqui um período da história chamado período interbíblico. Foi o período onde Deus não falou com o povo, Deus não me deu uma palavra, então Ele quer nos ensinar algo sobre isso. Mas essa semana foi tão poderoso, porque eu pensei, eu não cheguei a pedir, eu pensei, qual palavra eu vou pregar domingo? Na hora, o Senhor falou comigo. Eu falei: uau, muito obrigado, Jesus.
Se eu não me engano, foi segunda-feira. E aí eu passo uma semana mais aliviado, porque já tenho uma palavra. Mas como filhos de Deus, nós não podemos ficarmos desapercebidos de algumas verdades. Fala com o seu vizinho, tem verdades que você precisa ficar atento com elas. E uma das verdades que nós cristãos temos que estarmos atentos com ela, é que nós estamos em guerra constante, é que nós temos inimigos, entendendo que, segundo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então fala ao seu vizinho, os homens não são seus inimigos, ou pelo menos não devem ser, a não ser que eles se façam seus inimigos, mas com você não. A gente ama até aqueles que se fazem nossos inimigos, foi isso que Jesus ensinou. Porém, existem alguns inimigos que pelejam contra nós, e a Bíblia nos deixa isso muito claro. Na caminhada cristã nós vamos enfrentar inimigos, e como lidar com eles, o que fazer com eles, é a questão. Sabe, diante disso, podemos pensar, qual é realmente o nosso inimigo? De repente você já deve estar pensando em qual que é o mais falado, não é verdade? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas olha o que a Bíblia diz em João capítulo 15, acompanha comigo por favor. João no capítulo 15, versículo 18. Vamos ler verso 18 e 19. Olha o que diz a Bíblia. Verso 18 fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O primeiro grande inimigo de todo cristão é o mundo. O mundo em que sentido, pastor? O mundo naquele sentido de Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, com a realidade mundana, secular, com as ideologias mundanas, né? Constantemente nós estamos sofrendo ataques ideológicos, às vezes filosóficos, em tantas outras áreas. Não é verdade? Quantos ataques à igreja, à família, tem sofrido por conta das ideologias mundanas? Então Jesus disse que o mundo é um dos nossos inimigos. Se o mundo me odeia, ele é meu inimigo. Agora vamos ver o que Jesus fala sobre esse inimigo. Em João capítulo 16, olha só o que diz no verso 33. Diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Interessante que Jesus começa a dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes nós lemos esse texto e o que nós entendemos dele é o seguinte: Jesus dizendo que estou dizendo isso, e é meio contraditório, preste atenção. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E aí o que ele fala? No mundo tereis aflições. Se tivesse algum dos discípulos de Jesus ali pensando um pouco sobre o assunto, de repente falaram assim: ué,
Jesus, mas você está falando, tenho-vos dito isso para que no mundo tenhais paz. Mas em contrapartida, o Senhor está dizendo que a gente vai ter aflição? Só eu que acho, ou você também acha que a aflição é um pouco contraditório à paz? Quem está aflito está em paz? Muitas vezes não. A aflição é perigosa, tira a paz. Então, como Jesus começa declarando uma promessa aos discípulos, falando com ele: estou dizendo isto a vocês, ou tenho-vos dito isso para que em mim tenhai paz, porque no mundo vocês vão ter aflições. Só que ele continua o texto dizendo: tem de bom ânimo. E por que ele está dizendo tem de bom ânimo? Porque ele diz: eu venci o mundo. E aí, sabe o que acontece conosco? A gente pensa assim: bom, a promessa de Jesus nesse texto, enquanto a este inimigo chamado mundo, é que ele diz para mim: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso traz para nós muitas vezes uma realidade, sabe qual é ela? Bom, se Jesus conseguiu, eu também posso conseguir. É assim que a gente pensa ou não? Mas na verdade, sabe por que Jesus disse: tende paz e ânimo? Porque vocês podem até passar por aflições, mas quando ele diz assim, eu venci o mundo, ele está dizendo que não é necessário que você o vença, ele já o venceu. Você está entendendo? Por isso ele começa o texto dizendo: tenho-vos dito isso para que tenham paz. Ele até tenta: no mundo vocês podem até ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu já o venci. Eu venci por você. Amém? Então, sobre esse inimigo chamado mundo, fala comigo assim: Jesus já venceu. Lógico, nós temos que vigiar, mas Jesus já o venceu. Agora, o nosso segundo grande inimigo, João 10,10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Sabe, o segundo grande inimigo que nós temos é o diabo. 1 Pedro 5 verso 8 fala o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso inimigo anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Então fala comigo assim: o diabo é um real inimigo. Agora vamos ver o que a Bíblia diz acerca dele também. Colossenses capítulo 2 verso 14, se você puder me acompanha por favor. Colossenses 2, 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, verso 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, da mesma forma que nós entendemos que existe um inimigo, que é o diabo, este também já está derrotado. A Bíblia diz que havia uma dívida contra nós, e essa dívida era fruto do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Porém, a palavra de Deus diz que Jesus cravou na cruz todo o escrito de dívida que havia contra nós. Então ele pagou a dívida. Diga comigo: ele pagou a minha dívida. E ele despojou, ele tirou o poder, ele tirou a autoridade, ele tirou o domínio. Mateus capítulo 28 fala que depois de ressurreto, toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem manda é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então Satanás hoje é uma simples criatura na coleira de Jesus. Ele já venceu o inimigo. Então o diabo é um dos nossos inimigos, também um inimigo derrotado. Fala o mundo, fala comigo forte, o mundo, o inimigo derrotado. O diabo, o inimigo derrotado. Agora, qual é o nosso mais perigoso inimigo? Se não é o mundo, se não é o diabo, quem é ele? Diga comigo assim: o inimigo morto. Abra sua Bíblia comigo, Juízes capítulo 14. Uma história conhecida da Bíblia. Juízes capítulo 14, a partir do verso 5, nós vamos ler a palavra do Senhor. O mundo é um grande inimigo vencido, o diabo também é um grande inimigo, também vencível, mas todos dois atuantes, tanto o mundo quanto o diabo. Mas na verdade o maior inimigo para nós é o inimigo que já está morto. E vamos entender isso. Olha o que diz o texto bíblico em Juízes capítulo 14, verso 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como fende um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou com aquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, fala assim comigo, depois de alguns dias, olha para o seu vizinho e fala assim com ele, isso é um perigo. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. Diz a Bíblia que ele voltou para poder ficar com aquela mulher que ele queria. E aí entra uma questão, diz assim: e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Olha que coisa, queridos. Muitos de nós temos sido vencidos por um inimigo que está morto. Essa história de Sansão é muito tremenda. Se você não sabe, a Bíblia diz que Deus se manifestou a uma mulher, e ela não podia gerar. Capítulo 13 de Juízes fala assim, não precisa abrir que eu vou ler: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, e havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora pois guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel. A Bíblia diz que, da mão dos filisteus, a Bíblia diz que
Deus se manifesta a uma mulher estéril e diz a ela: olha, através de você eu vou levantar um libertador. Mas entenda uma coisa: esse menino será nazireu, separado para mim, separado para Deus, e ele não poderá tocar coisa nenhuma. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor sobre isso. A Bíblia fala de uma forma clara sobre o que o nazireu podia e o que não podia fazer. E a história de Sansão é muito triste. Ele era um menino que foi crescendo debaixo da graça de Deus, se tornou um homem forte e realmente um grande libertador. Com uma queixada de bode matou 1000 homens. Aqui nesse texto que nós lemos, em Juízes 14, com as mãos rasgou um leão como se fosse nada. Isso é uma loucura, amém? Só que um belo dia, desviando-se do caminho, para ver algo que já estava morto, ele faz o que não devia fazer, e acaba sendo vencido sem saber, por um inimigo que estava morto. Por que, pastor, vencido por um inimigo que estava morto? Olha só o que diz Números capítulo 6, versículo 6 e 7. Diz assim: todos os dias que se separar para o Senhor, está falando do nazireu, não se chegará a corpo de morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. O voto do nazireado era tão forte, que nem pelos pais o nazireu podia se aproximar depois de morto. Está entendendo? Nada. Ele era totalmente consagrado a Deus. E a Bíblia diz que um leão vivo não vence, mas ele se deixa vencer por um leão morto. O inimigo que estava morto vence Sansão, porque infelizmente, como nós falamos lá em Juízes capítulo 14, se desviando ele do caminho que ele estava, ou que ele tinha que permanecer, após alguns dias, deu vontade de visitar aquele leão que ele mesmo tinha matado. Sabe, nós enfrentamos inimigos mortos, ou inimigo morto, todos os dias. A Bíblia diz que uma vez que estamos em Cristo, nós já estamos crucificados com Ele. Pergunta ao seu vizinho assim: meu irmão, você está em Cristo? Amém? Fala com ele: então você está morto. A Bíblia diz que em Cristo as nossas obras carnais foram mortas. Agora estamos crucificados em Cristo. Mas infelizmente, com o passar do tempo, assim como Sansão tinha uma aliança com Deus, um voto com Deus, um inimigo forte, um leão não conseguiu matá-lo, ele é vencido por uma coisa morta. O seu nazireado é quebrado, porque ele volta àquilo que ele já tinha matado, por causa da doçura que havia lá. Deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes nós começamos a caminhar com Cristo, e a nossa caminhada de santidade é: uau, eu amo a Jesus, e o primeiro amor, e ótimo. Mas, assim como Sansão, muitas vezes nós nos desviamos um pouco do caminho, e vamos visitar leões mortos. Quantas vezes num dia somos tentados a visitar o inimigo morto? Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo é um grande e terrível inimigo, o mundo também.
Mas se você estiver firmado na rocha, eles não podem nada contra você, porque Jesus já os venceu. Eu li os textos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele expôs publicamente todo o principado e potestade, triunfou sobre eles. Só que o inimigo morto, que nós já vencemos na nossa carne, está sempre ali à espreita. Está morto, ou melhor, teria que estar morto. Só que infelizmente o inimigo morto se disfarça de doçura, e muitos de nós caímos. Quantas coisas que você já venceu em Deus, sabe, você se converteu e você venceu a pornografia, você venceu a mentira, você venceu a corrupção, você venceu o orgulho, você venceu várias coisas, e aí vivendo em Cristo, em santidade, uma vida santa, mas desapercebendo-se do caminho ao qual deve andar, encontrou um pouquinho de mel em algo que já estava morto. Fala com o seu vizinho assim: cuidado com a doçura da obra morta. Dizer que pecado não é bom é mentira, porque alguns deles agrada a carne. Há uma certa doçura no pecado, e infelizmente, assim como Sansão quebra o seu nazireado por conta de comer e tocar no que já estava morto, muitos de nós enfraquecidos estamos, porque estamos sendo vencidos por algo que já estava morto. Sabe, um negócio estranho de visitar defunto. Fala com o seu vizinho assim: você não está nessa não, né, meu irmão? Para de visitar defunto. Sabe, porque você pode chegar lá perto dele e ter um atrativo disfarçado. Aí a gente olha para o inimigo que está morto e pensa assim: não, mas isso aqui não tem nada não, é só um orgulhozinho, é só uma cobiçazinha, sabe? Não tem nada a ver eu tratar minha esposa mal, não. A minha Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Não tem nada a ver eu gritar, humilhar meu marido, dizer que eu que mando, não. A Bíblia diz que a esposa tem que submeter o esposo assim como a igreja submete a Cristo. Só que quantas vezes estamos sendo vencidos por inimigos que eram para estar mortos? Só que nós estamos buscando a doçura no lugar errado. Estamos buscando desfrutar de coisas boas, mas em lugares errados. Sabe, é só um orgulhozinho para não pedir perdão para o irmão que eu ofendi. É só uma fofoquinha, é só um pecadinho, é só uma falta de amor ao próximo. Isso não faz diferença. É só um pouquinho. Não, é porque eu sou um pouquinho impaciente. Está precisando orar, porque a falta de paciência, ao meu ver, é um pecado, porque o fruto, um dos frutos do Espírito Santo é paciência, benignidade, amor. Sabe aquelas pessoas que falam assim: olha, eu sou crente, mas não sou bobo não levo desaforo para casa não. Me perdoe, irmão, mas você precisa se converter. Porque a Bíblia diz que não é assim. Um dos frutos do Espírito, mansidão. Você tem exercido a mansidão? Você é manso ou um grosseiro? Como está o tanque, ou o nível do tanque dos frutos do Espírito Santo na sua vida?
Ou você se julga espiritual porque faz a obra de Deus, porque fala em línguas, porque profetiza? Fala com o seu vizinho com muito amor, com um sorrisinho no rosto. Fala assim: irmão, ser usado não significa que você está sendo aprovado. Naquele grande dia, alguns dirão: Senhor, mas eu profetizei no seu nome, expulsei demônio no seu nome, fiz milagre no seu nome. Jesus fala: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não tenho intimidade com vocês. Vocês não se parecem comigo. A Bíblia diz que nós nos tornamos cidadãos celestiais. Por que as características que carregamos são terrenas, então? Porque se somos cidadãos celestiais, nós temos que ter a cultura do céu, os costumes do céu, as vestimentas do céu, a forma de falar do céu, porque isso é básico para um cidadão. Se você é cidadão brasileiro, você fala português, você se veste como brasileiro, os costumes são do Brasil. É assim ou não é? É assim ou não é, meu irmão? Cutuca seu irmão, fala: acorda aí, por favor. Sabe, mas a gente gosta de visitar inimigo morto. Parece mel, mas é morte. Há caminhos que para o homem parecem serem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, ser espiritual é muito mais do que falar em línguas, profetizar, ser usado por Deus ou não. Ser espiritual é o quanto você parece com Jesus e o quanto dos frutos do Espírito Santo você carrega em você. E seria bom fazer uma lista, porque o primeiro grande fruto do Espírito Santo é o qual? É o amor. E aí você pega o texto de Paulo aos Coríntios e vai lá entender o que significa amar. O amor é paciente, não se vangloria, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Será que estamos amando dessa forma? Jesus deu uma ordem simples. A princípio ele fala assim: vocês sabem agora os 2 grandes mandamentos, estou parafraseando, diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas depois ele fala assim: um novo mandamento vos dou, amem os demais como eu vos amei. Então a medida agora não é só amar ao próximo como eu me amo, mas é como Jesus me ama. Como eu estou vivendo? Sabe, o problema é que nós começamos muito bem a vida cristã, mas assim como Sansão, em algum momento, depois de alguns dias de cristão, ou de anos, a gente desvirtua um pouquinho e vai lá ver o leão que havíamos matado. E aí está o perigo. Não visite leões mortos, porque a derrota será certa. Sabe, o inimigo não é o diabo, o maior inimigo não é o mundo, o maior inimigo já foi morto. Nós que estamos em Cristo já vencemos a carne. Mas não podemos voltar a um inimigo que foi morto, porque infelizmente o inimigo morto, quando nós vencidos por ele, ele traz poder sobre os inimigos que estão vivos. Sabe, o inimigo vivo não tem nenhum poder contra nós, se nós não perdermos a batalha para o inimigo que já foi morto em nós. Se você deixar de visitar o orgulho, a cobiça, e todas as outras coisas que você já sabe que são obras mortas. Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem a pastora estava lendo Apocalipse, e é interessante, a gente estava deitado, ela lendo a Bíblia, isso já era tarde,
e eu lendo um livro, e aí ela fala: eu preciso falar com você pode parar um pouquinho? Eu falo: olha o que está escrito nisso aqui. E ela lia para mim, e eu me desconcentro com muita facilidade. Por isso que eu sempre, aqui na igreja, às vezes eu falo: irmãos, por favor, tenha o seu filho com você e tal, porque eu perco a linha de raciocínio. E aí eu voltei a ler, ela: ai meu Deus, eu preciso falar com você de novo. Eu falei: ai, pelo amor de Jesus Cristo, eu estava lendo um negócio tão interessante. Aí ela vai e pega uma lista lá no Apocalipse, que fala dos que não herdarão o reino, e aí entra os assassinos, os fornicários, só pecadão, sabe? E aí junto com os pecadões está lá os mentirosos. E aquilo chamou a atenção dela. Falou: Júlia, mentira, é uma coisa tão boba, que parece tão simples, está numa lista de pecados tão fortes que proíbe a gente de entrar. E quantas vezes por conveniência a gente faz uma visitinha a esse inimigo que já está morto, com medo de expor a verdade, sabe? E aí, infelizmente, quando nós visitamos o inimigo morto, o inimigo vivo se apodera de nós. Querido, se você não visitar a obra morta, o diabo não tem poder nenhum para tocar você, nenhum. O mundo já foi vencido, mas o problema é que a gente fica visitando inimigo morto, porque naquele momento que nós precisamos dele, ele nos dá uma certa doçura, um melzinho que está lá no leão morto. Mas Nazireu não pode tocar em obra morta, não pode. E por conta de coisas simples assim, se você já leu, você sabe, eu vou ler rápido para a gente terminar. Como eu disse, o inimigo vivo não tem poder nenhum contra nós, se não perdemos a batalha para o inimigo que já foi morto. Juízes capítulo 16, para nós terminarmos, coloque-se de pé, por favor. Juízes 16, verso 20, fala assim: ali estava Dalila tentando convencer Sansão de contar a ela o segredo da sua força. E aí no verso, Juízes 16, verso 20, fala assim, ó: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, olha o que Sansão fala: sairei ainda esta vez como antes, como dantes, e me livrarei. Aí continua o versículo, e a parte mais triste do versículo: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sabe, por conta de obras mortas, alianças profanas, o Senhor se retira dele. E aí, queridos, olha que triste a história. Diz que no verso 21, então os filisteus, aí os inimigos vivos, fala comigo, os inimigos vivos, por causa de inimigos mortos, ele é capturado por inimigos vivos. E aí diz o texto: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Depois a Bíblia diz mais para frente, eu não vou ler por causa do tempo, que faziam ele de bobo da corte. Aí você pode dizer: pastor, mas ele venceu no final. Sim. No mesmo texto aqui diz que enquanto ele estava sem olhos e servindo de escravo, seu cabelo voltou a crescer,
porque graças a Deus as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas infelizmente o seu fim não foi bom. A Bíblia diz que ele foi levado para divertir os filisteus, num local onde tinha mais ou menos 3.000, ou até mais homens, inimigos, e ele estava preso em 2 colunas, e ele diz para aquele que o acompanhava: me leva para apalpar uma das colunas, apalpá-las para que eu possa me encostar nelas. E ali naquele tempo, naquele momento, ele clama a misericórdia de Deus sobre a vida dele, fala: por favor, só mais uma vez, só mais uma vez. E ele arranca aquilo ali, destrói as colunas, e ele mata mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Isso é um prodígio, mas não era necessário que ele morresse com os inimigos. Isso não é o plano de Deus para nós. Diante dessa mensagem, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui para te condenar, porque infelizmente todos nós às vezes visitamos obras já mortas. Alguém fala alguma coisa com a gente não gosta, a gente devolve na mesma moeda, trata os outros mal, somos impacientes, não temos mansidão nenhuma, mentimos por algo que vai nos favorecer. Mas Deus nos chamou para sermos nazireus dele, enfrentarmos o pecado de frente. Deixa eu falar com você uma coisa: para de brincar com o inimigo morto, porque é perigoso. O inimigo morto mata mais do que inimigo vivo. Se você não perder para o inimigo que já está morto, os inimigos vivos não poderão te tocar. Mas se você perder a guerra para o inimigo morto, vira refém do inimigo vivo. A questão é, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cristianismo é morte diária para nós mesmos. Eu sempre explico aqui na igreja: tomar a cruz não é dizer assim: aquele homem lá, eu tenho que carregar aquela cruz. Pelo amor de Deus, seu marido não é uma cruz, ele é uma bênção. Aquela mulher é uma cruz, Jesus. O emprego é uma cruz. Não, nada disso é cruz. Cruz, é lugar de morte, é o lugar onde você tem que crucificar a sua carne. Então pare de visitar obras mortas, porque isso é perigoso. Só vou dar uma olhadinha. Cuidado, porque a primeira olhada às vezes é inevitável, mas a segunda, a terceira para frente é ladeira abaixo. Deixa eu ser muito sincero: a pornografia está aprisionando pessoas, viciados em pornografia. Outros são tão viciados na mentira porque ele passa a viver a sua própria mentira. E pior que eu já vi crente assim. Muitas pessoas pensam que Ananias e Safira morreram porque não dizimaram do que era certo. Não foi isso. Porque na verdade aquilo ali nem era dízimo, era uma oferta voluntária das propriedades que eles estavam vendendo. Pedro fala para eles o seguinte: tendo vocês vendido, vocês não podiam guardar o que era seu e ponto final? Mas por que encheu o vosso coração para mentir ao Espírito Santo? E aí vem um negócio que é muito forte, queridos. Para quem eles mentiram? Para quem eles mentiram? Fala forte, irmão. Para quem mentiram?
Mas quem estava conversando com ele? Mentiram para Pedro? Sim, mentiram para Pedro. Mas a obra não era de Pedro. Às vezes nós nos esquecemos disso. Morreram por causa de mentira. E o que mais me assusta é que isso é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. Já estava estabelecida a graça. Podiam ter vendido e falado: nós não vamos dar o dinheiro. Pronto. Ou a Pedro: nós vendemos lá, mas nós queremos dar tanto. Pronto. Mas não. Por quanto você vendeu? Por tanto. Morreu. Depois vem a mulher, sem saber de nada. Deus dá chances, né? Por quanto? Morreu. Sansão também morreu. Não era necessário isso. Mas graças a Deus, se nós temos visitado algumas obrinhas mortas, hoje nós vamos celebrar a ceia, o sacrifício vivo de Jesus. Tem um texto que eu acho lindo na Bíblia, que o apóstolo João diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele intercederá por vós. Muita gente ao ler esse texto se alegra. Eu também me alegro. Mas, como eu sou chato, a minha esposa diz isso, que eu sou chato com algumas coisas, eu fico pensando sobre o que eu estou lendo. Diz que ele é um advogado. O advogado ganha todas as causas? Não. Mas aí, o próximo verso é lindo, que não só traz a questão da intercessão de Jesus como nosso advogado, mas diz assim: mas Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Então Ele é um advogado com a vitória certa, porque Ele mesmo pagou os nossos pecados na cruz. O que Deus quer falar ao nosso coração essa noite de um inimigo que está morto, é para nos trazer a uma realidade de que temos visitado inimigos mortos, e os inimigos vivos se andam diante disso. Mas não para que você saia daqui cabisbaixo, derrotado. Não, pelo contrário, Deus nos faz lembrar das visitinhas que estamos dando ao mel que está no inimigo morto, para que nós nos arrependamos e nele sejamos livres, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Então a resposta é: Ele te liberta, Ele te perdoa, Ele está disposto a mudar a sua história. Se você andava visitando inimigos mortos, põe um ponto final nisso, lava-se com o sangue de Jesus Cristo e viva uma nova história nele a partir de hoje. Uma vez livres, não nos tornemos ao jugo da escravidão, porque com Ele morremos e com Ele ressurgiremos para a glória de Deus Pai. Eu quero chamar os presbíteros que vão servir a ceia. Deus falou com você? Falou comigo? De repente você fala: pastor, mas eu não tenho visitado esses inimigos mortos. Então vigia, Deus está te advertindo, não visite. Mas é muito difícil. A gente visita muitas vezes o orgulho, a gente visita coisas que parecem serem bobas,
mas não são para serem visitadas. Não se deixa vencer por um inimigo que já está morto. Não se deixe vencer por um inimigo que já está morto. Feche os seus olhos. Se você está aqui essa noite e precisa fazer uma aliança com Jesus, pastor, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso viver uma nova história em Jesus. Eu desejo isso, eu quero isso. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero uma nova vida em Cristo. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu estou cansado de bater cabeça. Eu queria te dar essa oportunidade. Eu libero você em nome de Jesus de todas as cadeias que te prendem. Você que precisa entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alto para mim. Pastor, eu quero essa graça de Deus. Eu quero o perdão. Eu quero a misericórdia. Eu quero o favor de Deus na minha vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pastor, infelizmente, em meio à minha caminhada, eu saí do caminho onde eu tinha que caminhar, e tenho visitado obras mortas. Eu me afastei, pastor, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Se você está nessa situação, se infelizmente por algum motivo você se afastou, nós não te condenamos, nós estamos aqui para dizer: volta para casa. Nós amamos você e queremos que Deus tenha uma nova história, mas só depende de você. Eu não posso fazer, ninguém pode fazer por você, só você pode. Tem alguém aqui essa noite que infelizmente se afastou do caminho por algum motivo, mas hoje quer voltar para Jesus, quer fazer uma nova aliança com Jesus? Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: você já tem Jesus? Você está na presença? Se ela não tiver, chama ela, fala: vamos lá que eu vou com você. Eu estou insistindo porque eu sei que Deus tem uma obra na sua vida e Ele quer mudar a sua história. Chega de lágrimas, chega de sofrimento. Jesus tem uma nova vida para você. Tem alguém essa noite? Amém? Nós vamos orar. Os elementos da ceia, por favor. Se você já tem uma aliança firme com Jesus, ceie conosco. Agora, pastor, eu tenho uma aliança com Jesus, já sou batizado, mas o diabo está me condenando. Não, querido, não deixe de ceiar. Peça perdão ao Senhor, faça uma nova aliança com Ele, mas não deixe de participar da ceia. Ah, pastor, estou com um problema lá com a minha irmã. Faça uma aliança com Jesus. Eu vou sair daqui, vou ligar para ela e vou pedir perdão. E sei, mas não deixe de ceiar. Arruma a situação. Deixar de ceiar não vai mudar a situação. O arrependimento e a decisão de mudar é que vai resolver. Amém? As crianças, cadê o Alex e a Tânia? Para as crianças nós temos uma uvinha para ceiar junto conosco com a uvinha. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos consagrar ao Senhor os elementos da ceia, que são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, da nova e eterna aliança que foi feita de Deus para com os homens, daquilo que garante a vida eterna, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui essa noite para ceiar e mais uma vez dizer: nós não conseguimos, mas o Senhor fez por nós, e não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
O diabo não tem mais nenhum poder sobre a minha vida, porque Jesus pagou o preço por mim, Ele venceu por mim, e o seu sangue me purifica de todo pecado. Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós adoramos o Senhor, os irmãos vão estar servindo a ceia em nome do Senhor Jesus Cristo. Segure na sua mão para que possamos ceiar juntos. Amém. Partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, tomai, pois, e comei, fazei isso em memória de mim. Quando nós comemos o pão, nós estamos declarando que através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos corpo de Cristo. E o meu desejo é que assim como Ele se entregou, eu também possa me entregar. E ao comer um pedacinho do pão, estou dizendo que eu aceito cada parte do corpo de Cristo. Por isso a Bíblia diz: andai, vivei em paz com todos, porque nós precisamos ser um em Cristo Jesus. Jesus morreu por isso. Sermos a resposta da oração do Senhor, quando Ele disse que eles sejam um, ó Pai, assim como eu sou um com o Senhor.
ame as pessoas, perdoe as pessoas, se necessário se entregue por elas, manifeste o corpo do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Amém? Pode comer em nome de Jesus. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é meu sangue que é dado por vós. Tomai, pois, e bebei, e fazei isso em memória de mim. Esse é o sangue da nova aliança. E todas as vezes que o beberdes, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, a ceia foi estabelecida para que nós nos lembremos de tudo que Jesus conquistou por nós. Não ande cabisbaixo, porque não há condenação em Cristo Jesus. É o sangue dele que te purifica. Não ande com medo, porque Jesus já venceu o inimigo. Pelo seu sangue temos acesso à cura, pelo seu sangue temos acesso à restauração, pelo seu sangue temos acesso a toda a promessa de Deus. Todas as promessas de Deus em Cristo Jesus são sim e amém. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos libertos. Justificados, pois, temos paz com Deus. Que ao você cear e beber o vinho, o suco de uva, você possa mais uma vez tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz. Amém? Se você quiser trocar com o seu cônjuge, com o seu irmão, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha essa música. venceu a morte. Um dia estaremos com Ele para sempre. Um dia estaremos com Ele para sempre. E o veremos como Ele é. E o veremos como Ele é. Agora fala assim com seu irmão, enquanto você estiver nessa terra, tem muita gente esperando por você para ser salva. Não esqueça, esse mês estamos orando pelos nossos Natanaéis, cada crente, cada irmão, orando por 3 pessoas, jejuando por 3 pessoas, em nome de Jesus. Me passou desapercebido, sábado tem culto de jovem.